Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisadores e ativistas do movimento anti-AIDS lançam um manifesto que aponta sérios problemas no controle da epidemia da AIDS no Brasil. E para nos falar sobre o descompasso dos números de casos da doença e de mortes por AIDS no nosso país, hoje recebemos o pesquisador Alexandre Grangeiro, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que também subscreve esse manifesto. Muito obrigada, Grangeiro, por estar aqui. É um prazer. Agora, Grangeiro, esses números do Ministério da Saúde mostram isso, um crescimento da incidência da AIDS e um aumento do número de mortes. Esses dados surpreendem? Esses dados surpreendem na medida em que nós tínhamos uma tendência de um maior controle da epidemia de AIDS no Brasil. O programa nacional, estadual e municipal sempre foram reconhecidos nacional e internacionalmente como bem-sucedidos. E grande parte desse sucesso se deve aos dados que mostravam relativa estabilização da epidemia, uma redução do número de mortes. Entretanto, quando nós analisamos recentemente essas informações, as informações mais novas dos últimos 5 anos, nós começamos a observar que, primeiro, hoje adoecem mais pessoas do que adoeciam há 5 anos atrás. Morrem mais pessoas de AIDS. A cada hora morre no Brasil pelo menos uma pessoa pela própria doença. Em algumas regiões, inclusive, como o Norte, o Nordeste, o Sul, morrem mais pessoas do que morriam antes dos antirretrovirais, antes dos coquetéis. Portanto, nós estamos numa situação que é preciso retomar a resposta à AIDS num patamar mais elevado. Mas o Ministério da Saúde, Grangeiro, contesta, inclusive nos mandou um e-mail, entendendo que houve uma leitura equivocada dos números que, para essa interpretação do que você acaba de nos dizer, para o Ministério da Saúde, há um aumento da população, mas isso não quer dizer que proporcionalmente haja maior incidência da doença, que a epidemia da AIDS está sob controle. Então, números sempre causam alguma polêmica, sempre que... O governo do estado de São Paulo também contesta, né? Então, sempre quem lê o número pode ler de uma forma um pouco mais favorável. Entretanto, o que chama a atenção, nós tínhamos por volta de 11 mil casos de AIDS com um coeficiente, 11 mil mortes por AIDS há 5 anos atrás, com um coeficiente de 5,9. Hoje nós temos mais de 12 mil mortes com um coeficiente de 6,4. Então, portanto, ele aumentou. E não são só esses dados que mostram um aumento. Veja bem, as próprias pesquisas que foram realizadas no âmbito federal mostram que o número de pessoas usando preservativo diminuiu em relações estáveis, diminuiu em relações com parceiros ocasionais. As pesquisas que estão sendo feitas hoje com grupos específicos, por exemplo, na cidade de São Paulo, têm mostrado que mais do que 13%, 15% dos homens que fazem sexo com homens estão infectados pela Agora, doença. O que explica isso? Porque o Brasil já se destacou na prevenção e no tratamento da AIDS e com reconhecimento internacional. O que acontece agora desses números serem tão preocupantes a ponto de vocês lançarem um manifesto assinado por tanta gente? Veja, a prevenção é um objeto muito difícil, né? Quer dizer, prevenir contra a AIDS é sempre muito difícil. Quem tem hoje por volta de 20 anos, que é a faixa etária onde a maior parte das pessoas... Jovens, por volta de 20, 25 anos, entre 18 e 25 anos, é onde a maior parte das infecções ocorrem. Essas pessoas não viveram a fase mais aguda da epidemia de AIDS, quer dizer, não viram o que significava as pessoas terem AIDS, a gravidade... Eles ignoram as medidas, a orientação para a prevenção, o uso do preservativo, ignoram, não ligam? Não, usar o preservativo de forma consistente é difícil. Né? Usar todos os dias, em todas as relações... Disciplinadamente é difícil. Por isso que nós estamos alertando. Se não houver uma intensificação das ações, a tendência das pessoas é banalizar a doença. Banalizar a doença, elas tendem a deixar os meios de prevenção. E o que está faltando? É campanha? Porque, em geral, chega a época de carnaval, nós já sabemos que tem campanha. Mas isso é pouco? Campanha é alguma coisa que tem efeito só na hora, depois leva para o esquecimento e acontece isso que você descreve? Veja, é uma questão do dia a dia. Então, campanhas
campanhas, elas são pontuais, elas servem somente para alertar as pessoas. Naquela hora. Naquela hora, mas é no dia a dia que se decide. Então, tem que começar a fazer estratégias de prevenção que entrem no cotidiano das E o que seriam pessoas. essas escolas, estratégias? por exemplo. Escolas precisam começar cada vez mais a falar de prevenção. É preciso colocar preservativo, mas só o preservativo não adianta. Hoje nós estamos num período que nós sabemos que se as pessoas se expôs ao vírus, se tem alguma probabilidade de infecção, ele pode procurar usar medicamentos para prevenir a infecção. Não se ele estiver doente. Se ele chegar no serviço mais ou menos entre 3 e 72 horas, ele pode fazer prevenção. Se ele se expôs a risco, uma situação de risco. Se ele se expôs ao vírus, quer dizer, por isso que é uma questão de conflito, né? Nós nunca tivemos na história da AIDS tantos recursos que podem prevenir a doença. Hoje nós sabemos que, para além do preservativo, é possível usar o teste anti-HIV, então numa relação estável, por exemplo, né? Numa relação entre pessoas que se veem cotidianamente, por que não usar o teste? 2 pessoas negativas, por que não usar preservativo nas relações que são fora do casamento, mas no casamento usar o teste? Por que não, se expôs ao vírus, por que também não saber que pode usar medicamento para prevenir a infecção? Ou seja, nós temos tantos recursos hoje disponíveis que esses recursos precisam estar à disposição da população. A informação em primeiro lugar, né, de que isso existe. Mas precisa uma informação fidedigna. Não se pode dizer que a AIDS hoje está controlada e que ela está reduzindo, porque as pessoas vão banalizar. Então, a primeira questão é uma postura. A primeira questão que nós estamos pedindo é uma postura que se fala: a AIDS é ainda um problema de saúde pública. Ela precisa ser controlada, ela precisa que a população se envolva. E precisa que cada vez mais haja prevenção no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Está aí uma sugestão para os candidatos que estão apresentando os projetos de saúde, projetos de política pública para a saúde nas cidades, em todo o país, em São Paulo, inclusive. Eu não tenho visto nenhum trabalho, nenhum projeto que foque essa questão de um alerta permanente para que se incorpore esse valor da prevenção de uma doença que a gente sabe que traz muito transtorno para o controle. Muito obrigada, Grangeiro. Uma boa noite. Obrigado e uma boa noite para vocês. Só para reforçar, sem dúvida nenhuma, a saúde e estratégias de prevenção é a construção da cidadania que todos nós queremos. Então, você tem toda a razão. Muito obrigada. Gabriel.